Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Galera, nós estamos então terminando, fazendo, né, uma sequência de vídeos sobre a Segunda Cruzada. E este, né, que nós estamos fazendo hoje, ele trata-se do último vídeo sobre a Segunda Cruzada, né? E, após esse aqui, então, vai ser feito o da Terceira Cruzada. Beleza, gente? A apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História. Beleza, gente? Vem comigo. Galerinha, no último vídeo que nós fizemos, nós estávamos falando sobre a conquista que Nur al-Din fez, né? E sobre a sequência, nós falamos também sobre um novo personagem que iria então aparecer, né, no palco da Segunda Cruzada, né? E é sobre esse novo personagem que nós vamos estar falando hoje, né, que seria Saladino, e aquilo que ele fez, né, dentro da Segunda Cruzada, né? Bom, gente, Nur al-Din, ele dizia que somente a união conseguiria então fazer com que os muçulmanos viessem, ou os sarracenos viessem então a estar fazendo, subjugando, né, os cruzados, né, ou os cristãos. Bom, isso aconteceu de verdade, né, porque o Nur al-Din ele acabou conseguindo então estar governando, governando Cairo, né, do Egito. Gente, após então ele ter conseguido então estar colocando Cairo e a Síria sobre a mesma bandeira, o que Nur al-Din fez? Ele enviou então para o Cairo um dos seus melhores generais, né, que no caso era Saladino. E Saladino, ele na verdade ele é uma lenda, né, uma lenda muçulmana, né, porque Saladino ele precisava ele precisava colocar então sobre a mesma bandeira, né, esses povos para ele poder então estar ganhando força para poder estar é, subjugando os cristãos. Era a mesma visão que Nur al-Din tinha. É, Saladino também tinha essa mesma visão. Bom, gente, Saladino ele precisaria então de uma pessoa do lado dele para poder estar anotando os feitos, né? Era, como se posso dizer, como se fosse uma visão, uma pessoa uma testemunha ocular que estivesse então anotando tudo aquilo que ele viesse fazendo, né? E isso aconteceu porque ele conseguiu um amigo dele, Barra Aldin, que Barra Aldin estava então ali fazendo o quê? Contando os fatos, contando as histórias, contando tudo aquilo que Saladino vinha fazendo, né? Barra Aldin, ele vinha então fazendo esse papel, o papel de como se fosse um secretário, né, na verdade, né? Mas ele vinha fazendo então anotação sobre todas as coisas que aconteciam, certo? Bom, Saladino ele precisava controlar a Síria e o Egito tudo ao mesmo tempo. E ele ia fazer isso, é, ele ia arrancar do caminho dele tudo aquilo que estivesse impedindo que ele viesse fazer esse controle. De acordo com o historiador professor Paul Gravatt, professor Crawford, né? O professor Crawford, ele acha assim, né, que primeiro passo para ele conseguir isso era eliminar todas as pontes, a pontes fala pontes políticas, né? Pontes políticas. Ele ia eliminar todas as pontes políticas que estivessem no caminho dele, né? Então, ali ele começou então a perseguir os xiitas, mas só que ele perseguia assim, não fisicamente, né? Mas a perseguição dele era mais, ele ia no oculto. E os xiitas, os líderes xiitas começaram a morrer, né? Um a um. E ele simplesmente morriam do nada. Não tinha quem culpar, né? Por causa da morte dos líderes, né? Eles simplesmente deixavam de existir, né? Sabiam que Saladino tinha algo a ver, mas nada podia ser provado, né? Que Saladino tinha culpa sobre este assunto, né? Bom, os líderes xiitas morrendo,
Cairo, então, ficou no comando de Saladino. Agora, Saladino ele estava equiparado com o seu mestre, né? E Nur al-Din não gostou disso que Saladino fez, né? Assumir o controle de Cairo, porque Nur al-Din queria esse controle, né? Mas como o Saladino estava lá, ele assumiu essa frente, né? Do controle de Cairo. Então ele se equiparou, ele se colocou a mesmo nível, né, de Nur al-Din. E para isso que ele fez, ele precisava agora unir não só o Egito, né, como ele já estava no controle do Egito, agora ele precisava colocar a Síria no mesmo controle. Tá? Bom, gente, o ano é de 1169. Saladino, então, ele se torna o governante do Egito. E ele se compara, então, conforme nós falamos, né, com o seu líder, né, com Nur al-Din. E eu estava observando, né, um escrito de Taef al-Azari, né, que ele diz assim que Nur al-Din ele queria punir Saladino por essa traição, né? Ele considerava isso uma traição, porque ele queria o controle do Egito, porém Saladino queria o controle da Síria, né? Porque cada um tinha, então um desses grandes iam ter que cair. E aconteceu que Nur al-Din morreu sem não sabe-se o motivo pelo qual, mas ele morreu, né? E quando Saladino ficou então sabendo da morte de Nur al-Din, imediatamente ele foi para imediatamente ele foi para Fortaleza, né, aonde Nur al-Din morava, né? Ele chegando lá em Alepo, olha só o que aconteceu. Quando ele chegou em Alepo, gente, já tinha sido anunciado um novo governante, né? Que era Al-Salim. Al-Salim era o filho de Nur al-Din, né? Ele era um menino de 12 anos, né? Com visão de líder já, né? Com 12 anos ele já tinha essa visão de líder e pulso forte, né? Ele obrigou Saladino e o seu exército a ficar do lado de fora da cidade de Alepo, né? Não permitiu a entrada dele e obrigou que ele ficasse então ali na redondeza, porque antes quem era mas posso dizer, quem era o mestre de Saladino era Nur al-Din, mas só que Nur al-Din morrendo, quem ficou sendo o mestre então de Saladino era Al-Salim, né? E Al-Salim obrigou então Saladino a ficar do lado de fora da fortaleza, né, de Alepo, né? E veja só o que aconteceu nessa decorrência, gente, é interessante, né? Naquela mesma noite, né, que Saladino então chegou e fez o seu acampamento ali, naquela noite Saladino foi visitado por alguns assassinos, né? Assassinos, gente, eram pessoas fundamentalistas religiosas que eles se drogavam, né? Se drogavam para poder estar entrando em transe, né? Para poder, eles se drogavam. Então, para assassino, a tradução, eles usavam o hashish, droga, né? Então, eles usavam então essa droga para poder estar entrando em transe, para eles poderem estar fazendo esse trabalho, né, de assassino, né, que eles matavam, né? O trabalho deles era esse aí. E Saladino foi visitado aquela noite por esses assassinos, né? Eles mataram um dos seus soldados, né, que estavam ali na frente da sua tenda, né? E investiram contra ele, só que não conseguiram, né? Ele fez apenas um corte no rosto de Saladino e eles não conseguiram, né? Não tiveram êxito na tentativa. Mas beleza, Saladino ele retorna então para o Egito, né? E 7 anos depois ele retorna de novo para Alepo. Quando ele volta em Alepo, a primeira noite que ele coloca então a sua cabana, a sua tenda montada ali, né? Ele prepara tudo ali para que ninguém entre sem ser visto, né? Bom, no outro dia, quando ele levanta, ele vê do lado da cama dele
um pratinho com uns doces, né? E um punhal ficado sobre esse doce. E nesse punhal existia um bilhete onde dizia que a próxima tentativa não iria haver uma próxima tentativa. A próxima seria fato. Ele estaria sendo morto. Bom, mediante a esse ato, gente, Saladino ele ficou muito surpreso. Interessante que passando mais alguns dias, o menino, né, que é o Al-Salim, que já não era mais um garoto de 12 anos, mas agora de 19 anos, ele morreu de uma forma bem curiosa, né? Todos suspeitavam de Saladino, mas não se podia provar nada, né? Porque ele não, Saladino ele era um general de guerra, né? Mas ele era uma pessoa cuidadosa em relação a isso, né? Então agora o Egito e a Síria, eles estavam por completo, né, agora na mão de Saladino. Eles estavam debaixo da ordem de Saladino. O Dr. Thomas Abridge, né, ele diz assim que Saladino colocou então os estados cristãos, né, em perigo, porque a promessa era destruir, né, ele destruir todos. Essa era a ideia de Saladino. E ele ia fazer isso, né? Agora que ele tinha sobre o poder dele tanto o Egito, Cairo, né? E também a Síria. Então agora esse próximo passo seria a coisa mais simples para Saladino, né? Bom, gente, no ano de 1183, né, Saladino, então, ele só espera o momento exato para poder, então, estar atacando os cristãos, certo? E reivindicar novamente os territórios para, para o povo muçulmano. Gente, ele ia conseguir isso sim, certo? Por meio de intimidação, colocando medo nos corações dos cristãos. Então, cada dia que se passava, os muçulmanos, os árabes, né? No caso, os sarracenos, eles estavam crescendo, ficando mais forte, mais robusto. E enquanto isso, Jerusalém, não vou dizer Jerusalém, mas vou dizer os cristãos, eles estavam se decaindo, né? Porque o exército, ele só fica forte quando o rei é forte. Se o rei é forte, é imponente, o exército é imponente, né? Porque o rei sabe como fazer para que o exército fique forte. Bom, gente, naquele ano, 1183, o rei então era Balduíno IV. Né? Balduíno IV, ele tinha um problema de hanseníase. E ele estava totalmente debilitado, ele não era capaz mais de estar na frente da batalha com o exército dele, né? Com o seu exército. Então ele estava totalmente debilitado, ele não conseguia mais fazer isso, né? Aí ele foi preciso, então, ele tinha que nomear um regente, né, para a sucessão dele. No caso, se ele tivesse filhos, seria filhos, mas no caso ele não tinha, né? Então, nesse caso aí, ele tinha que nomear um regente. E ele nomeou, né? Ele nomeou um regente. O nome desse regente era o cunhado dele, né? Era Guy de Lusignan. Guy de Lusignan, ele era um nobre, com certeza, né? Mas porém uma pessoa sem visão, né? Ele trabalhava somente em cima daquilo que ele pensava ser certo. Ele trabalhava em cima daquilo que era fútil, né? Ele só imaginava guerra, mas ele não sabia como fazer a guerra, certo? Ele só imaginava a guerra, queria fazer a guerra, mas ele não sabia como começar, como se organizar para essa tal guerra. E Guy de Lusignan, ele não estava sozinho, né? Ele tinha um companheiro dele, um amigo, né? Um aliado, na verdade, que era o príncipe Reinaldo de Chatillon, né? Tanto o Guy de Lusignan como o Reinaldo de Chatillon, eles olhavam as coisas assim, sem... Eles não conseguiam olhar lá na frente que as atitudes deles iriam causar problemas futuros. Eles só queriam ver a atualidade, aquilo que estava acontecendo ali na hora, né?
E quanto disso, então, eles geraram muito problema para eles mesmos, né? O príncipe Reinaldo de Chatillon, como ele que deu entrada nessa guerra, né? Que é chamada essa guerra contra os Saladinos, contra Saladino, contra os sarracenos. Bom, gente, existia uma rota comercial ali entre a Síria, né? Essa rota comercial ela saía da Síria e ia até o Egito, né? Ali transportava escravos, de tudo que você pudesse, especiarias, de tudo era transportado por aquela rota. E aquela rota ela era protegida. Não se podia haver guerras contra as caravanas, certo? As caravanas estavam ali, elas podiam ser tanto os cristãos ou então os muçulmanos, eles poderiam trafegar ali tranquilo, que eles não poderiam ser atacados, certo? Eles não poderiam parar e se estabelecer, mas a rota ela era protegida. Esse era um tratado. Bom, aconteceu o seguinte, que Reinaldo de Chatillon, ele fez o quê? Ele atacou, então, uma dessas caravanas, né, uma caravana sarracena, e ali ele pegou para ele todos os bens daquela caravana, né? Todos os bens, o ouro, tudo que tinha de bens ali, ele sequestrou. E as pessoas que estavam naquela caravana, ele fez de prisioneiro. Ele fez de prisioneiro, então literalmente ele colocou aquelas pessoas em calabouços, né? E todas elas então foram no caso torturadas, né? Que ele tinha esse dom, né, de torturar as pessoas, né, e não sentir remorsos por isso. Então Saladino ficou sabendo desse ataque à caravana dele e decidiu então entrar na guerra. E até então estava tudo de boa, mas com essa atitude então de Reinaldo de Chatillon, ele fez o quê? Ele fez com que Saladino despertasse, né? Ele conseguiu despertar então essa, esse grande esse grande soldado, né? Que Saladino era. Então Saladino ele reuniu um exército, gente, nunca jamais visto, né? Era um exército de um exército muito grande mesmo, né? Aí o que ele fez? Ele viajou, foi montado então o palco onde iria acontecer essa guerra, certo? Essa guerra ela ia acontecer num território chamado Hattin, né? Aí Hattin ele ficava ali perto do Mar da Galileia, né? E fica perto do Mar da Galileia, né? Então ali era o lugar onde iria acontecer essa batalha, essa guerra. E o rei, no caso, ele viaja com os cavaleiros deles, né? E de acordo com o Dr. Jonathan Phillips, né, que era um historiador, ele diz assim que o rei viajou com 10 mil cavaleiros e com 20 mil soldados de infantaria, né, até a margem do Mar da Galileia. Não vou dizer a margem, né, mas nas imediações, está quase perto, não está totalmente no Mar da Galileia, senão tudo teria dado diferente, né? E Saladino também reuniu os soldados dele. Só que Saladino reuniu milhares, né, de soldados, né, vindo do Iraque, da Síria, do Egito. Então ele, com aquilo que nós falamos agora há pouco, né, Saladino eles ficaram muito fortes. Então eles reuniram então esses soldados, conforme eu disse para vocês, né, do Iraque, da Síria, do Egito, tudo debaixo de uma mesma bandeira, né, tudo debaixo do mesmo comando. E Guy de Lusignan foi para a guerra sem preparo. Ele tinha cerca de 1.200 soldados, né, de castelos, mais os hospitalários, né, os templários, né, e 15 mil soldados de infantaria. Então era um número grande? Era, porém era pouco para enfrentar Saladino, não era o suficiente, certo? Bom, gente, eles sempre levavam na frente deles, né, uma cruz, né? Era essa cruz, ou seja, esse reliquiário, ele era assim, ele tinha partes da cruz de Jesus Cristo mesmo, né? E era um pedaço pequenininho, pequenos, e ele era colocado dentro de um reliquiário, certo? Esse reliquiário, ele viajava na frente dos soldados, né? Por quê? Porque os soldados eles se sentiam protegidos por aquela relíquia sagrada. Mas não resolveu muito não, porque eles estavam enfrentando os muçulmanos.
E os muçulmanos não tinham respeito nenhum pela cruz, né? O único respeito dele era pelo símbolo da fé deles, que é a meia-lua, né? E Maomé, né? Então, bom, gente, então com confiança que eles acreditavam, que com muita confiança, né? Cada um dos exércitos, eles estavam assim, com a confiança que Deus estava na frente deles, na frente do exército, né? Bom, Guilherme e Reinaldo, né, com o seu exército, foi então ao encontro de Saladino. Eles foram para uma terra seca, né, uma terra seca, aonde quando eles saíram, né, saíram fortes, né, totalmente decididos à batalha. Mas eles foram a um lugar que o caminho era deserto, né, e o exército foi se desidratando, né, a cada hora, se tornando assim como uma subida contínua, né? Você pode ter muita força, né? Mas conforme vai passando as horas, vai passando os dias, você vai ficando cansado e vai diminuindo o seu passo a passo, né? Aí chega até uma hora que você tem que parar, porque não aguenta mais. Então é exatamente isso que aconteceu com os soldados deles, né? Então, tanto o Guilherme e o Reinaldo, eles chegaram, eles conseguiram avistar o mar da Galileia. Eles avistaram o mar, porém eles não podiam chegar perto. Sabe por quê? Porque o exército saladino se posicionou entre eles e o mar. Aquele grande oásis que iria salvar a vida deles, já não ia salvar mais, porque para eles poder chegar então naquele exército, para chegar naquele mar, naquela água, eles tinham que atravessar um exército, e o exército estava na frente, né? E ali então começou a batalha. Foi uma luta árdua, né? Mas só que cada golpe dos cristãos, eles era desviado, né, pelos muçulmanos, pelos sarracenos, né? Os sarracenos desviavam aqueles golpes de espada, e ao mesmo tempo, então aquele cristão já ia sendo abatido, e assim foi um atrás do outro, né? Sobrando poucos, muito poucos mesmo. Aquele primeiro dia foi muita morte, né? Por conta disso, né? Os cristãos estavam debilitados pela sede, e não era páreo, então, para os muçulmanos, né? Que a história diz assim, que os muçulmanos eram pessoas robustas, né? Por quê? Porque eram pessoas fortes, né? Eles estavam, não estavam com sede, não estavam com fome, estavam tranquilos, né? Muito forte. Então, os cristãos totalmente debilitados não era páreo para eles, né? Bom, gente, naquela noite, eles armaram a tenda do rei numa colina, né? Mas todos os soldados ali sabiam que no outro dia cedo eles iam estar mortos, né? Não era uma coisa assim, uma história que alguém iria contar para eles, era algo que era verdadeiro, né? Eles estavam montando a tenda do rei ali em cima, naquela colina, mas eles estavam cientes que ali não tinha como sair fora, não tinha como correr, né? Não tinha como correr, era só esperar a morte mesmo, tá? O ano é de 1187. Nesse ano, então, em julho, né, acaba então a Batalha de Hattin, certo? Sarracenos, eles vencem então os cristãos, né? E Guy de Lusignan e o príncipe Reinaldo de Chatillon, eles são tomados como prisioneiros. Os templários e os hospitalários também são, né? Mas só que é uma diferença. Tanto o Guy de Lusignan e o Reinaldo de Chatillon são levados para a tenda de Saladino, tá? Bom, quando chega ali, então, Guy de Lusignan fala para Saladino que estava com sede. Saladino vai e prepara um copo uma vasilha de água, e traz então para Guy de Lusignan, né? Aí Guy de Lusignan olha para aquele copo de água e não bebe. Pega e dá para Reinaldo de Chatillon. Reinaldo vai lá e toma aquela água, né? Bebe aquela água. Saladino, ele se revolta com aquilo. Pega a espada dele imediatamente e decapita então Reinaldo de Chatillon, né? Mas ele decapitou o príncipe Reinaldo de Chatillon por conta do ataque que Reinaldo tinha feito à caravana dele, aonde tinha feito prisioneiro todos os povos ali da caravana, né? E tinha torturado eles. Então,
Saladino fala então para Guy de Lusignan, fala assim que um rei jamais mata outro rei. No caso de Reinaldo era uma exceção porque aquilo dali estava sendo uma vingança, certo? Mas um rei jamais mata um outro rei, né? Então, o Reinaldo de Chatillon, após ter tomado essa água então de Guy de Lusignan, ele perde então a vida por causa que ele precisava sofrer a vingança então, de Saladino por conta da atitude dele, né, com relação a aquela caravana que ele destruiu. Agora, enquanto aos templários, gente, os templários e os hospitalários não tiveram misericórdia, né? Porque os templários eles eram vistos de maneiras diferentes, né? No caso, eles mataram muitos muçulmanos, muitos sarracenos, eles não tinham misericórdia quando atacaram, né? E trouxeram então à memória todas aquelas mortes que eles causaram durante todas aquelas mortes que eles causaram, né? Durante a ocupação dos cristãos nas terras do Oriente Médio, tá? Bom, gente, e as edificações que eles tinham feito, por exemplo, dos estados, né? Falo os castelos da Síria, igual ali o castelo, os castelos dos cavaleiros. Então, todas aquelas edificações que eles tinham feito, as fazendas, tudo foi saqueado, tá? Ali eles levaram tudo, todos os bens, tudo aquilo que eles tinham feito de benfeitoria na terra, ficaram então para os sarracenos, para os muçulmanos, tá? E os incrédulos cristãos ficaram detidos como prisioneiros, né? Tanto que todo o Estado cristão ficou então como prisioneiro para Saladino, né? E para os sarracenos. Bom, gente, continuando então essa mesma tragédia, esse mesmo trajeto, né? Esse mesmo trajeto. Então, em 1187 ainda, né, bem já no finalzinho de 1187, Saladino cercou Jerusalém, né? Ali é o final. Então, Saladino, a ideia dele era matar todos os cristãos que estavam em Jerusalém, certo? Sem ter misericórdia de nenhum. Mas os cristãos quiseram sair, mas não podiam, certo? Porque o exército era muito numeroso e muito grande e cercou por completo a cidade de Jerusalém. E não tinha como os cristãos fugirem, certo? E porém também eles não podiam atacar porque não tinha exército para ser protegido, porque Guy de Lusignan levou todo o exército da cidade para uma guerra onde todo mundo morreu, então a cidade ficou sem proteção. Saladino então ia matar todos os cristãos ali presentes na cidade, certo? Bom, os portões estavam fechados, foi mandado um tipo de um comunicado para Saladino, que foi mais para uma guerra psicológica, né? Essa guerra psicológica, ela dizia assim, que se Saladino entrasse na cidade, né? Se Saladino entrasse na cidade de Jerusalém com a intenção de matar todos os cristãos, beleza. Então eles iriam destruir a mesquita de Al-Aqsa, né, que estavam dentro de Jerusalém, né? E também o templo, que era a cúpula do rochedo, também ia ser destruído, tudo ali ia ser destruído, que era um lugar altamente sagrado para os muçulmanos, né? Bom, mediante essa promessa, Saladino então vai e recua. Fala, não, eu te dou um salvo-conduto para o povo que está em Jerusalém, né? Mas Jerusalém então vai ser tomada. Então isso aí foi aceito, né? Jerusalém foi tomada, o salvo-conduto para os cristãos ali foi dado. Então Saladino passou então a estar governando então Jerusalém, certo? E as pessoas que estavam ali foram embora, né, os cristãos, e deixando então a cidade de volta na mão dos muçulmanos, né? E então aqui, gente, termina essa segunda cruzada, né, com a vitória do Saladino, né, e do Sarraceno sobre a cidade de Jerusalém, certo? E agora, nesse palco, irá agora
nascer um novo personagem que não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo. Beleza, gente? Galera, eu agradeço a sua atenção por você ter ficado então comigo até agora, certo? E se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, dá um joinha aí embaixo, certo? Se você precisar conversar comigo por algum motivo, os comentários desse vídeo vai estar desativado. Por quê? Porque a intenção desse vídeo na verdade, totalmente com os efeitos acadêmicos, certo? Ele não tem outra visão. Ele vai servir para tanto para o ensino médio ou para fundamental, certo? Então ele não tem outra visão a não ser de trazer informação. Então os comentários estão desativados. Se você precisar entrar em contato comigo, meu e-mail está aí embaixo, certo? Você pode mandar que eu vou estar respondendo. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você precisar falar comigo, é isso. Gente, eu vou deixar um link aí embaixo também de um filme chamado também As Cruzadas. Eu achei muito interessante aquele filme. Eu já assisti ele pelo menos umas seis vezes, né? Porque é muito interessante, né? Não existe totalmente verdade nele, né? Com certeza não, porque é um filme e precisa colocar um pouco de fantasia, né? Mas só que ele é interessante, né? Ele é bem interessante, tá? Gente, um abraço, obrigado por vocês terem ficado comigo aí até agora, então, gente. E até o próximo vídeo, então, beleza? Até mais, então.